Olá pessoal, tudo bem? Um feliz sábado para vocês e estamos aí mais uma vez para mais um vídeo. Deixa eu só ver se melhora a luz aqui. Mais ou menos, mas tudo bem. Sem problemas. Bom, eu quero falar para vocês uma colocação que Jesus fez na palavra dele, do Evangelho, que ele diz o seguinte: eu sou a videira verdadeira e nós os ramos, e vocês os ramos. Veja que interessante, né? Quando ele coloca que ele é a videira verdadeira, é porque existe a videira falsa. E o que é videira verdadeira? É Cristo. É o Evangelho de Cristo. Não foi o que Cristo falou no seu Evangelho, mas o que Cristo viveu. Porque o que ele falou pode ser distorcido ou torcido. A pessoa pega os textos de Jesus e faz o que quiser dele, mas o que ele viveu não dá para você refutar, mentir e enganar. Como tentaram, na época das eleições, dizer que Jesus, que é comunismo doar coisas para pobre. Que pobre tem que se virar, né? Não pode alimentar o pobre, foi o que Jesus fez. Então não tem refutação, por mais que tentem os religiosos fazerem isso. Mas quando ele diz que ele é a videira verdadeira, qual o fundamento? Porque a videira falsa é a religião, são as igrejas. Mas por que você fala tanto de igreja? É errado ter igreja, é errado você seguir igreja. Você frequentar a igreja é correto, é certo, é bom. Você está entre os irmãos, você participa, partilha, recebe, doa, enfim. É uma comunidade. Mas ela não tem nada a ver em te levar para a salvação ou para o céu. Muito pelo contrário. Se você não tomar cuidado, ela te abafa, ela te amordaça e ela te destrói. Porque ela te tira de Jesus. Hoje eu tentei ouvir 3 pregações sobre o Evangelho. Cara, ninguém fala de Jesus. É horrível. Cada um falou de um tema, de um assunto. Você sai da igreja totalmente vago, vazio e perdido. E achando que recebeu um bom alimento. Então, qual é a fonte do erro disso? Um conhecido meu nasceu a sua filha há pouco tempo. E ele construiu nela, sem perceber, a confusão de bicos. O que é confusão de bicos? É quando o pai e a mãe dá o peito, dá a chupeta e depois dá a tetê, dá a mamadeira. E aí a criança se perde. E com ele aconteceu o pior, porque a criança não quis voltar ao seio da mãe. Porque as pessoas dizem que na religião, de alguma forma, ela é proveitosa. Não é. É mentira. Ela é danosa. É igual a confusão de bicos. Eles tiveram que fazer um realinhamento e a criança levou mais uns 2 meses para voltar aos seios. A mãe ficava às vezes meia hora, 40 minutos e a criança com a boca ali não sugava. Porque ela se confundia com os bicos. Agora, qual é a conotação do Evangelho de Jesus? Quem é a verdade desses 3 bicos, senão o seio? Porque o seio é a fonte que alimenta, é a fonte que abraça, é a fonte que aquece, é a fonte que dá guarida, é a fonte de todas as fontes, é o caminho, é o seio. Quando a religião, a religiosidade daqueles que dizem o que tem que ser feito, o que não tem que ser feito, os comportamentais, os malucos que ficam dando piruleta na igreja, que tem que ter o Espírito Santo, senão não vai ter que falar em línguas, é uma confusão de bicos que as pessoas não vão mais para Jesus. Elas seguem líderes, elas seguem pastores, elas seguem religiões, elas seguem todos os caminhos e não conseguem mais voltar à fonte do alimento, da paz, da salvação, da alegria.
Por isso que Jesus diz, eu sou a videira verdadeira. Porque ele não quer que você tenha confusões de videiras. E quando ele diz, eu sou a videira verdadeira e quem permanece em mim, só em mim, ele não diz permanecer na igreja, permanecer com o pastor, volto a dizer, frequentar a igreja não é errado. Ouvir pregações de pastores não é errado. É errado você usar como bico da tua paz, da tua salvação e da tua busca. Eu não vou buscar a Deus na igreja, porque Deus não está na igreja. Jesus falou, o verdadeiro adorador adora a Deus em espírito e em verdade, é no seu quarto, é na sua casa, é no seu coração, não é na igreja. Na igreja eu vou partilhar com as pessoas e com os irmãos a amizade, o carinho, a alegria, as dificuldades que os irmãos têm, você ajuda ou você recebe ajuda, enfim. Então quando Jesus diz que ele é a videira verdadeira, é a única. Não existe paralelo a isso. E quando ele diz que nós somos os ramos, ele está dizendo, você tem que estar ligado em mim. Porque se você estiver ligado em mim, você vai produzir os frutos. Quais os frutos? Os frutos divinos. Os frutos que Jesus vai produzir através da videira. Mas a igreja diz que você tem que ser mudado, que você tem que ser transformado, que você tem que ser uma nova pessoa. Em que sentido? Se você não vale nada como eu, como pastor, como ninguém, porque todos nós somos pecadores, eu vou mudar para melhor? Eu vou me tornar bom? Aí Jesus vem na Bíblia e diz, bom só é Deus. Porque o jovem rico falou para ele, bom mestre, ele falou, eu não sou bom. E ele nem pecado tinha. Agora a igreja te ensina a ser bom. E Jesus te ensina a frutificar. E o que é frutificar? É permanecer em Jesus. O Espírito Santo habita em você. E quando você ajuda alguém que não pode se comprometer com ou financeiro, ou emocional, ou espiritual, o Espírito Santo vai e acolhe, e atende, e ajuda através de você. Porque você está frutificando o fruto da videira. Por que isso? Porque quem é glorificado é Jesus. Se você é transformado em uma boa criatura e começa a praticar as boas obras, pelo poder de Deus, porque você foi transformado, a honra e a glória para você. Porque foi você que foi transformado. Foi você quem agiu. Foi você quem praticou. Então toda a honra cabe a você. Agora, quando a videira verdadeira possui você, o Espírito de Deus frutifica o fruto do céu em você. Eu vou te dar um exemplo. Quando um profeta foi abordado e foi dito a ele, é o seguinte, você vai amaldiçoar o povo de Israel. E ele estava indo a caminho para amaldiçoar, uma jumenta falou com ele. Para ele não fazer isso, desviar o caminho. Agora, por que a jumenta falou com ele? Porque ela se tornou uma boa jumenta? Não, porque ela frutificou o fruto do céu. Deus a usou e ela se manifestou, ela manifestou a vontade de Deus. Então, em todo o relatório divino, em toda a bondade de Deus, em todo o amor de Deus, é igual eu tenho aqui meu violão. Ele está lá parado, está aqui atrás. Está bem ali na pontinha. Ele vai ficar ali. Eu sou o ramo. Eu só vou produzir fruto quando eu for pegar o violão e tocar. Aí ele vai dar som melódico. O cristão é a mesma coisa. Porque o crente não vai produzir fruto 24 horas por dia. Isso é imbecilidade. O crente ligado à videira, ele vai produzir fruto no momento em que Deus quiser que ele produza. Jesus diz assim, não vos preocupeis com o que haveis de dizer naqueles dias. Por quê? Porque o Espírito Santo falará em vós o que for necessário. Ponto 2. Pedro estava indo louvar a Deus, estava indo caminhando, estava indo para a igreja naquela época. Chegou na porta do templo, ele viu um aleijado que pediu dinheiro, ele falou, eu não tenho. Mas o que eu tenho eu te dou. O quê? É o fruto de Deus. Qual era? Porque o Espírito Santo falou sobre ele, ou por ele. E ele falou, levanta e anda. Mas ele não saiu por ali, levanta e anda. E aí, você, levanta e anda. Quem está aleijado aí? Vem cá, levanta e anda. Não é isso. Agora, Deus tinha um propósito naquele momento com aquela pessoa,
na porta da igreja, para que aquilo servisse de escândalo para os fariseus religiosos, que é o que ocorre hoje. A pregação da graça de Deus, a pregação da justificação pela fé, que é o que? Simplesmente, Jesus me justifica como um homem santo, não porque eu sou santo, mas eu sou justificado pela fé, porque eu creio nele. E quando Pedro agiu daquela forma e entrou na igreja, foi um escândalo. Todo mundo quis saber o que estava acontecendo. Aí ele disse, o poder não é meu. Quem fez isso por mim, através de mim, foi Jesus, a quem vocês mataram. Então é importante. O que é salvação? Eu vou fazer para fechar uma analogia barata, mas só assim, talvez as pessoas que tenham problemas cognitivos de entendimento conseguem entender. Bira tinha 3.000 em multa. O carro estava comigo. Eu produzi 3.000 reais em multas. Mas quem tinha que pagar a multa era o Bira, porque o carro estava no nome dele. Mas o pecador era eu. Eu cometi 3.000 pecados. Mas quem teve que pagar? Bira. Bira pagou os 3.000. O que aconteceu? Eu fiquei perdoado dos meus 3.000 pecados. Continuei com o carro, cometi mais 1.000 multas. Quem ia pagar? Ou quem tem que pagar? Bira. Bira pagou? Pagou. Sherry nasceu pecador. Comete pecados e erros todos os dias. Quem pagou a culpa dos meus pecados? Jesus, na cruz, na sua morte. Eu sigo perante Deus sem pecado. Mas se eu estou pecando, Jesus pagou, Bira pagou. A partir do momento que Jesus pagou a minha conta na cruz, na sua morte, porque ele não teve pecado, eu estou livre da condenação. Porque eu expliquei ontem, Deus não pode condenar 2 vezes pelo mesmo crime. Ou seja, Jesus pagou pelo meu crime, ou pelos meus crimes. Se ele pagou e é meu advogado, perante Deus, Deus me olha como um pecador que não tem dívida mais, porque Cristo pagou. Se Deus me condena agora, Deus está condenando a mim 2 vezes. Condenou a Jesus pelos meus pecados e agora vai acabar comigo porque eu cometo pecados. Então Deus não pode fazer isso. Ele se desobriga disso. Se o inimigo quiser condenar a Deus porque eu sou pecador, ele vem aqui, o diabo fala assim, você vai salvar o Sherry fez isso, fez aquilo, mentiu, pensou bobagem, falou merda, falou palavrão, ele não pode ir para o céu. Aí Deus vai falar, não, mas o pecado dele está pago. As multas, Bira pagou. Não, mas eu quero prender o carro do Sherry. Você não pode prender o carro porque o Bira pagou. É assim que funciona o Evangelho. Não tem intermediário, não tem igreja, não tem pastor, não tem Bíblia. Gosto da Bíblia, leio a Bíblia, estudei e estudo a Bíblia, mas a Bíblia, cada um fala o que quer da Bíblia, compadre. Cada um mete a Bíblia que está na cabeça dele. E toda a igreja diz ter a verdade. A minha, a sua, a do Bispo Macedo, a do Homem do Chapéu, a Batista, a Presbiteriana. Todo mundo tem a verdade. E eles buscam essa verdade através da onde? Da Bíblia. Ah, mas então eu vou ficar confuso. Não vai, se você se apegar à videira verdadeira. Deus não te deixará confuso. Deus frutificará em você, porque qual é a lei de Deus? O que se resume à Bíblia? O que se resume às leis? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Não adianta frequentar a igreja, estudar a Bíblia, fazer as oblações, os rituais de manhã com a família. É bom fazer? É, mas não quer dizer nada. Se você não ama o próximo, você pode se matar de orar. Os fariseus se mataram de orar, jejuavam.
estudavam a Torá, manhã, tarde e noite, repetiam rituais, lavavam as mãos para se purificar, faziam todas as oblações do templo e mataram a Deus. E Deus sempre diz, desde o Velho Testamento, eu estou cansado das leis que vocês guardam para mim. Eu estou cansado dos rituais que vocês fazem para mim. Eu estou cansado das pessoas que acordam e falam, meu Deus, eu não posso sair se eu não abrir a Bíblia, o inário e a lição, e ficar meia hora oblacionando a Deus. Aí a pessoa faz tudo isso, ela sai como se fosse protegida. Por quê? Porque ela quer fazer uma barganha, uma troca com Deus. Olha aí, Deus, eu fiz tudo o que o Senhor quer. Não, Deus não quer nada disso. Se você acordar, não fizer nada disso, e a hora que você vê o mendigo passando fome, você der um almoço para ele, acolhê-lo ou ouvi-lo, como diz João, ou Pedro, um dos dois, diz assim, que o amor encobre as multidões de pecados. Seus pecados não são perdoados porque você ora, porque você pede perdão. Pedir perdão, qualquer imbecil pede. A boca do homem é falsa, é mentirosa, mas ela não enrola Deus. Então, devo pedir perdão? Pedindo ou não, o perdão foi dado na cruz. Isso é o teu coração com Jesus. Quando a Bíblia diz que ao amar ao próximo, eu encubro as minhas multidões de pecados, os pecados que eu cometo dia a dia, Deus já deu o recado. Agora, por que esse recado é poderoso, é forte e é verdadeiro? Porque é fruto. Como assim, Sherry? Se eu amar o meu próximo é fruto, porque não é você que está amando. É o Deus que habita em você, que o amou, se ajoelhou e o ajudou. Então, quando a Bíblia diz que o amor encobre as multidões de pecados, é porque você está frutificando o fruto da videira verdadeira. O evangelho é simples. As igrejas que o destroem. Hoje eu estava ouvindo um pastor teólogo dos teólogos, dando as 5 posições de homens, o igreja conservadora, a liberal, o desigrejado, o que é contra a igreja. Ele fez 5 colocações para amaldiçoar a tua vida, para te confundir. Aí ele diz que a graça barata, essa graça que não tem comprometimento. Comprometimento com o quê? Com a igreja, né? Lógico. Ele é pastor. Ele não pode falar o que eu falo, senão ele perde o emprego. Perdendo o emprego, ele perde gasolina, escola para os filhos, o aluguel da casa dele é pago, e cada igreja tem o seu formato. Então ele não vai pregar. Aí confunde você, aí você se vê vinculado à videira falsa. Então, quando você entender o evangelho pleno, verdadeiro, você vai ter paz no coração. Ninguém te pega, ninguém te enquadra. O religioso, ele vive para te colocar medo, para te pressionar, para usar o púlpito e mandar chicote nas coisas que você tem que fazer e não tem que fazer. Porque se você deixar de fazer, Deus vai deixar de fazer. Eles ligam a religiosidade, igreja, dinheiro, ações para a própria igreja, né? Como se você se comprometendo com a igreja, você está se comprometendo com Deus. Mentira. Mentira. Quando você se compromete com pessoas, você se compromete com Deus. Mas você tem que agradar a Deus fazendo isso, orando tantas vezes por dia. Eles dão até número de oração. Chega a ser ridículo. Você tem que jejuar, senão não vai dar certo. Para você ganhar dinheiro, é uma loucura, é uma zona evangélica. É uma zorra. E Deus só é agradado por 2 coisas. Só 2 coisas agradam a Deus, mais nada. O resto pode pôr fogo em tudo. O que agrada a Deus? Jesus Cristo. O que agrada a Deus? Pessoas. Jesus veio à terra, não foi para fundar porcaria de igreja nenhuma, não foi para criar religião nenhuma. Jesus veio à terra para salvar pessoas.
Jesus deixou o evangelho para que você enxergue pessoas. Jesus deixou o evangelho para que você abra os olhos e busque a ele como videira verdadeira. E Jesus agrada a Deus. Quando você tem o evangelho de Jesus no coração, o próprio Cristo, a videira do coração, Deus olha para você como se você não tivesse pecados. E você vai pecar. Só que tem uma diferença. Quem está aqui dentro de mim é Jesus. Deus, quando olha do céu para mim, para o Sherry, eu sou santo para Deus. Por quê? Porque a barreira está aqui, o meu advogado é o que me advoga. Ah, mas ele tem pecados, o advogado do outro lado diz. Eu vou provar que ele tem pecados. Aí Deus fala, então prova, ele fez isso, isso, isso. Aí Deus fala, mas eu não posso fazer nada, porque Jesus morreu pelo que ele fez. Ele fez isso, isso, isso. Jesus deu a vida dele pelos pecados dele. E eu olho agora quem? Jesus Cristo. E quando Deus olha o que lhe agrada, porque os seus olhos são puros. O profeta Jeremias diz, os olhos são santos e puros. Não há combinação com o pecado e com o erro. Então, se ele olhar para mim, não vai ter combinação. Porque eu sou pecado e erro, assim como qualquer outro. Qualquer pastor aí que se diz mudado, transformado, é mentira. Não vá nessa história não. É safado e sem vergonha como eu e como você. Mas quando tem a Cristo, eu agrado a Deus. Aí Deus não olha mais para o Sherry, olha para Jesus. E quando Deus olha para Jesus, aí Deus manda as sementes para que gere no meu ventre, eu engravide de Jesus, e aí eu venho a produzir os frutos do Pai em Jesus, através do Espírito Santo, na minha pessoa. Tá bom? Paz e graça na sua vida. Aprenda a ser feliz e a ter paz no coração, tendo somente a Jesus Cristo. O resto ele vai saber o que vai fazer. É com ele e com você. O dia que você se encaixar nesse conglomerado de evangelho, você é uma pessoa salva, digna de estar caminhando e jorrando as sementes para as outras pessoas. Tá bom? Um beijo, até o próximo vídeo. Obrigado. Até mais.